aqui é o professor Rafael Kaique, bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, não é inscrita, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilha com seus amigos concurseiros. O edital do concurso DEPEN será publicado a qualquer momento, está muito próximo. Nós temos a banca definida, CESP e SEBRASP, e é muito importante que você já comece a se preparar para a prova discursiva. É uma etapa que exige treinamento, exige também domínio de conteúdos e você precisa conhecer quais são os principais aspectos dessa banca organizadora em relação à prova discursiva, o que é fundamental, que não pode faltar nos seus estudos. Eu vou indicar para você aqui algumas dicas para você começar a se preparar e também temas que podem ser cobrados agora na prova de 2020. Aqui nós temos a publicação no Diário Oficial da União, dia 24 de março de 2020, publicação recente, é o extrato de dispensa de licitação, autorizando o concurso público para 294 cargos de agente federal de execução penal e 15 cargos de especialista federal em assistência à execução penal do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. Aqui embaixo nós temos a banca que foi contratada, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, CESP, que agora é conhecido como SEBRASP. Em relação à prova discursiva, é aquilo que nós temos como perfil dessa banca organizadora, o gênero dissertativo argumentativo. A única diferença da banca CESP e SEBRASP para outras bancas organizadoras é a estrutura da prova discursiva, porque ela direciona sua produção a partir de comandos. Nós veremos agora a última prova do DEPEN do ano de 2015. Tivemos 2 cargos, nível médio e também nível superior, e nós iremos analisar a prova discursiva, como a banca cobrou a questão. Essa primeira prova foi para o cargo de nível médio, fragmento de texto bastante curto, um artigo de opinião, o tema da prova discursiva Segurança Pública, Polícia e Políticas Públicas. E é um assunto relacionado ao próprio contexto do concurso DEPEN. Mas para esse ano não significa que o tema versará sobre o contexto do sistema penitenciário ou segurança pública. É provável que sim, nós temos maiores chances para que isso aconteça, mas também pode ser um assunto dentro da sociedade contemporânea, um tema da atualidade. Aqui a banca colocou 3 comandos. O primeiro, disserte a respeito da segurança como condição para o exercício da cidadania. Depois, dê exemplos de ação do Estado na luta pela segurança pública. E aqui discorra acerca da ausência do poder e a presença do crime organizado. Geralmente as provas discursivas da banca CESP possuem 3 comandos, como nós podemos ver aqui na prova de nível médio. Em cada um desses comandos, ela vai exigir um posicionamento diferente. Você precisa discorrer na sua produção de texto que está sendo solicitado e é necessário que os 3 comandos estejam totalmente correlacionados na sua produção. Então lá o primeiro deles, disserte a respeito da segurança como condição para o exercício da cidadania. Inclusive o direito à segurança pública é constitucional. Pode ser citado isso aqui dentro da produção. E depois os exemplos da ação do Estado na luta pela segurança pública, os exemplos são as próprias políticas públicas, ações estratégicas que visam garantir o acesso à segurança pública, como também a redução da criminalidade. A própria banca coloca aqui no texto motivador alguns exemplos. E muitos candidatos me perguntam, eu posso utilizar o texto motivador, o fragmento de texto, na minha produção? Você pode mencionar o que foi discutido, a ideia central, mas o ideal é que você tenha os seus argumentos, o seu posicionamento a partir de informações da contemporaneidade. Então o texto motivador serve para que você tenha um direcionamento e a partir dele você consiga contextualizar a proposta. E aqui no nosso terceiro comando, discorra acerca da ausência do poder público e a presença do crime organizado. Apesar da segurança pública ser um direito do cidadão, um direito constitucional, dever do Estado, nós temos falhas em todos os níveis.
E aqui é importante nós destacarmos porque essas falhas acontecem, muitas vezes são políticas públicas que não são implementadas ou problemas também dentro da estrutura dos órgãos de segurança pública, e isso, claro, vai ocasionar no crime organizado. Na prova que foi aplicada para os cargos de nível superior, praticamente o mesmo tema, nós mudamos apenas o enfoque. Aqui, segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Inclusive, foi retirado do texto constitucional. Nessa prova, a banca colocou 3 fragmentos de texto. Claro que todos os 3 fragmentos de texto conversam entre si, porque eles discutem o mesmo assunto, o direito à segurança pública. Só que cada um dos autores vai abordar o direito à segurança pública a partir de uma perspectiva. Então é importante você ter acesso a essas informações, entender o que cada um desses autores está discutindo em relação à proposta temática para depois você conseguir responder a esses comandos. O primeiro comando: dê exemplos de políticas públicas para reduzir a violência e a insegurança. Aqui nós temos várias possibilidades argumentativas em relação a essas políticas públicas. Uma delas que pode ser citada aqui para reduzir a violência e a segurança são as políticas públicas voltadas para a redução da desigualdade social, porque a violência, o aumento da criminalidade no país está relacionado à disparidade socioeconômica que nós vivemos. Então aqui é uma possibilidade de discussão. O segundo comando discorre a respeito do debate atual sobre reduzir ou não a maioridade penal. A banca colocou um tópico até polêmico, a redução da maioridade penal, porque nós temos 2 lados nessa discussão, um favorável e um contra a redução da maioridade penal. E aqui o candidato precisa se posicionar, né? O que cada um desses lados discute em relação à redução da maioridade penal. De um lado nós temos aí a discussão que a redução da maioridade penal ela desfavoreceria o aliciamento de menores para o crime, porque nós sabemos que as organizações criminosas acabam utilizando aí os menores como um braço, né, do trabalho. E por outro lado, a questão aí da redução, que não é favorável à redução da maioridade penal, é a questão aí da formação do indivíduo, a questão mesmo da idade e a sua perspectiva de mundo. E o terceiro comando: comente a respeito do sistema prisional brasileiro. Aqui a banca insere o contexto do sistema penitenciário, que é o próprio assunto desse concurso, agente penitenciário do DEPEN, e também a reincidência criminal. E aqui o candidato precisa apontar justamente o trabalho do agente penitenciário, o ambiente do sistema penitenciário brasileiro. Nós sabemos que temos várias problemáticas relacionadas ao sistema prisional e isso, claro, vai desencadear para a reincidência criminal. Vou indicar 3 temas que são cotados para a prova discursiva DEPEN deste ano. O primeiro, os desafios da ressocialização de presos no Brasil. Inclusive está lá na Lei de Execução Penal, a ressocialização é um direito do preso. O próprio sistema prisional, o fato do sujeito, do indivíduo ser preso, a prisão ela serve para a ressocialização, que é depois reintegrar o indivíduo à sociedade. Essa é a função. Só que nós temos um cenário em que isso não acontece. Existem vários problemas dentro da estrutura dos presídios, o acesso à educação, o acesso ao trabalho, a própria infraestrutura que não facilita esses programas de ressocialização e claro que isso impacta na reinserção desse indivíduo que pode voltar a cometer crimes. Outro tema também muito pertinente que pode aparecer na discursiva deste ano, o papel social do agente penitenciário. Ele tem um papel muito importante nesse processo de ressocialização de presos. Inclusive, dentro da perspectiva da ressocialização, que está lá na Lei de Execução Penal, o agente ele é um mecanismo responsável ao acesso dos direitos ao preso. Então, a questão do trabalho, a questão da educação, por exemplo, cumprindo aí esse papel social. E um terceiro tema, a tecnologia no ambiente carcerário. Nós estamos inseridos em uma sociedade em que a tecnologia faz parte do cotidiano das pessoas, ela pode ser também incluída na segurança pública.
E no ambiente penitenciário, no ambiente carcerário, ela contribui em várias atividades, seja no controle cotidiano das celas, seja também no controle do acesso de pessoas aos presídios, o uso de detectores de metais, a questão também dos drones dentro da segurança desses estabelecimentos. Então nós temos várias utilidades da tecnologia que podem ser empregadas dentro do sistema prisional. E a turma para discursiva do concurso DPEM começa agora no dia 8 de maio. É um curso exclusivo onde você será capacitado para desenvolver o texto conforme o perfil da banca organizadora, a CESP, todos os aspectos que são exigidos. Você vai receber orientações, análises, a estrutura da produção textual do gênero dissertativo. Inclusive, eu disponibilizo para os alunos textos padrão, que são redações que eu elaboro, que possuem nota máxima, com todos os quesitos que são cobrados, os comandos, os argumentos que devem ser colocados no seu texto. Inscrições já estão abertas, são vagas limitadas. Entre em contato agora mesmo no link que aparece aqui na descrição desse vídeo que eu te passo todas as informações. Um forte abraço, até a próxima!